Imagina a cena. Você é o campeão mundial de Fórmula 1, já venceu várias corridas, e num final de semana crucial de uma das pistas mais lendárias do automobilismo, você vê seu companheiro de equipe te superando. A adrenalina, a pressão e o orgulho ferido tomam conta de você. O que você faz? Lewis Hamilton, em 2012, tomou uma atitude que chocou a todos. Em pleno GP de Spa, ele tweetou nada menos que dados sigilosos da telemetria do seu próprio companheiro de equipe, Jenson Button. Isso mesmo, informações privadas sobre o carro que eram essenciais para a corrida. Mas a pergunta que não quer calar é, o que levou Hamilton a tomar essa decisão explosiva? E mais ainda, qual foi a repercussão disso tudo? Prepare-se, porque o que vamos revelar hoje é uma das histórias mais intrigantes dos bastidores da Fórmula 1, e você vai ficar de boca aberta com o que aconteceu a seguir. O Grande Prêmio da Bélgica de 2012, em Spa-Francorchamps, é conhecido por sua imprevisibilidade e pelo desafio que representa para os pilotos. Lewis Hamilton e Jenson Button eram companheiros de equipe na McLaren naquela temporada, e a rivalidade interna entre eles estava a todo vapor. Button, um piloto experiente e muito respeitado, conseguiu superar Hamilton na classificação, algo que não passou despercebido pelo campeão mundial. Hamilton, conhecido por ser competitivo e impulsivo, não ficou nada satisfeito com o resultado. A tensão entre os dois pilotos já era algo perceptível nos bastidores, mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Após ser superado por Button na classificação, Hamilton foi tomado pela frustração. Ele sentia que estava sendo deixado para trás e que o mundo todo estava testemunhando sua derrota. Numa atitude impensada, decidiu pegar seu celular e compartilhar nas redes sociais dados sigilosos da telemetria do carro de Jenson Button, achando que isso justificaria sua performance inferior. O que ele talvez não tenha considerado naquele momento é o quão grave era expor esse tipo de informação para o público, especialmente para seus rivais. Para quem não está familiarizado com o termo, a telemetria no automobilismo é o conjunto de dados técnicos que mostram informações detalhadas sobre o desempenho do carro, como aceleração, frenagem, rotação do motor e diversas outras métricas que ajudam a melhorar o desempenho durante uma corrida. Ao compartilhar esses dados, Hamilton não estava apenas expondo seu companheiro de equipe, mas também dando uma vantagem valiosa para outras equipes que poderiam estudar essas informações e usá-las contra a McLaren nas próximas corridas. O chefe de comunicações da McLaren na época, Matt Bishop, foi um dos primeiros a perceber o que havia acontecido. Quando viu o tweet de Hamilton, Bishop sabia que aquilo era um desastre em potencial. Ele correu para o motorhome onde Hamilton estava e, sem perder tempo, ordenou que o piloto deletasse o tweet imediatamente. O problema? Hamilton nem sabia do que Bishop estava falando no primeiro momento, o que mostrava que ele sequer tinha pensado nas consequências de sua ação. Era a combinação perfeita de impulsividade com a falta de noção das possíveis repercussões. Dentro da equipe, o clima ficou pesado. Button, claro, ficou extremamente incomodado com a atitude de Hamilton. A rivalidade entre os dois pilotos, que já era evidente, ganhou novas proporções após o incidente. Nos bastidores, a equipe teve que trabalhar dobrado para controlar os danos e evitar que a situação se tornasse um escândalo ainda maior. Além disso, a McLaren precisou se explicar tanto para a imprensa quanto para os patrocinadores, que não ficaram nada satisfeitos com o vazamento de informações tão cruciais. Até aquele ponto, Hamilton e Button tinham uma relação cordial, ainda que marcada pela competitividade natural de dois pilotos de ponta. No entanto, após o incidente da telemetria, essa relação foi seriamente abalada. Button sentiu que havia sido traído, e Hamilton, embora tenha deletado o tweet, já havia causado um estrago irreversível. Para Button, a atitude de Hamilton mostrou uma falta de respeito não só com ele, mas com toda a equipe, que dependia da confidencialidade desses dados para manter seu desempenho nas corridas. O incidente em Spa 2012 poderia ter custado caro para a McLaren em termos de performance no campeonato. Embora a equipe tenha conseguido conter a situação internamente, não havia como apagar completamente o impacto da decisão de Hamilton. O fato de que outros times agora tinham acesso a esses dados poderia ter alterado o rumo da temporada. Felizmente para a McLaren, o foco e a habilidade técnica da equipe permitiram que eles continuassem competitivos, mas o incidente ficou marcado como um dos momentos mais tensos da temporada. Esse incidente em Spa marcou um ponto de virada na maneira como os pilotos começaram a lidar com as redes sociais. Antes de 2012, era raro ver pilotos compartilhando informações tão pessoais e importantes em plataformas públicas. Após o incidente, ficou claro que a mídia social poderia ser tanto uma ferramenta de conexão com os fãs, quanto uma armadilha perigosa, caso não fosse usada com cautela. Hamilton aprendeu isso da pior maneira possível, e desde então, seu comportamento nas redes sociais se tornou muito mais cuidadoso. Após o incidente, Hamilton foi obrigado a refletir sobre suas ações.
ele admitiu que a atitude foi impulsiva e que, na ânsia de se justificar publicamente, acabou expondo dados confidenciais que poderiam prejudicar sua equipe e seu companheiro de equipe. Esse foi um momento crucial de aprendizado para Hamilton, que desde então amadureceu tanto como piloto quanto como figura pública. Hoje, ele é visto como um dos maiores estrategistas da Fórmula 1, tanto dentro quanto fora das pistas. O caso de Hamilton em Spa 2012 também foi um ponto de inflexão na relação entre a Fórmula 1 e as redes sociais. As equipes começaram a impor regras mais rígidas sobre o que poderia ou não ser compartilhado pelos pilotos, especialmente em relação a informações sensíveis. A FIA também começou a monitorar mais de perto as postagens dos pilotos para evitar futuros incidentes. O incidente de Hamilton serviu como um alerta para todos. A Fórmula 1 é um jogo de estratégia tanto nas pistas quanto fora delas, e qualquer deslize pode ter consequências graves. Embora Button nunca tenha falado abertamente sobre perdoar ou não Hamilton, é evidente que o incidente deixou marcas. A relação entre os dois nunca mais foi a mesma. No entanto, ambos seguiram com suas carreiras de maneira profissional, e Hamilton, mais tarde, conquistaria ainda mais campeonatos, enquanto Button se aposentaria como um dos pilotos mais respeitados de sua geração. No final das contas, o incidente em Spa foi apenas um capítulo na longa história de rivalidades internas na Fórmula 1. O que podemos aprender com o incidente de Hamilton em Spa 2012? Em primeiro lugar, que até os maiores campeões são humanos e cometem erros. Hamilton, movido pela frustração e pelo orgulho, tomou uma decisão impensada que poderia ter custado caro para sua carreira e para sua equipe. No entanto, o mais importante é que ele aprendeu com o erro, pediu desculpas e seguiu em frente, se tornando um piloto ainda melhor. Esse episódio também nos mostra como no mundo da Fórmula 1, as emoções estão sempre à flor da pele, e qualquer decisão impulsiva pode ter repercussões enormes. A história do tweet de Lewis Hamilton em Spa 2012 nos mostra como até mesmo os maiores pilotos da história podem cometer erros impulsivos. A tensão, a pressão e o desejo de provar seu valor levaram Hamilton a tomar uma decisão que quase colocou sua carreira e sua equipe em risco. Mas o que realmente impressiona é a capacidade de Hamilton de aprender com o erro e seguir em frente, amadurecendo tanto como piloto quanto como pessoa. Agora eu te pergunto, você acha que o incidente do tweet afetou a relação de Hamilton com a McLaren a longo prazo? E mais, será que o vazamento de telemetria realmente impactou a performance da equipe no campeonato de 2012? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias intrigantes da Fórmula 1.